Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal e vamos falar de um tema hoje muito sério, muito importante, que as pessoas têm mandado perguntas para mim, principalmente nas lives semanais que eu faço, sobre inveja, sobre olho gordo, se isso existe mesmo, né? Claro que existe, sempre existiu, porque o que é inveja? É um direcionamento de alguém para outra pessoa, e essa outra pessoa seria o endereço vibratório, ou seja, a pessoa está ali numa forma de pensamento, pode ser verbal, que chamamos de praga, ou pode ser mental, é o que se chama também de enfeitiçamento mental, verbal, seja o nome que queira dar. Todas as religiões trabalham, né, para firmeza, para tirar isso, seja o padre fazendo orações muito poderosas de fé, de afastar a praga, de afastar o olhado, e também benzedeiras, pessoas também, religiões de matriz afro-brasileira também trabalham. Enfim, os mantras que servem para afastar negatividades, porque nossa mente ela é uma esponja, ela vai atraindo por onde a gente passa diversas coisas, né, do ambiente. Por isso que eu falo muito nas lives, use cristais, use turmalina negra, obsidiana para afastar essas negatividades. Tome um banho de arruda, tome um banho de sal grosso, tome um banho de ervas indicado, pessoas que têm capacidade para passar esse banho, para também não confundir. Mas uma coisa muito importante que eu trago aqui no livro, O Milagre da Oração. Então, o que seria uma praga, por exemplo? Eu acompanhei na minha infância uma praga de uma mãe para um filho. Imediatamente, com 30 minutos, aconteceu essa praga. Ela estava brigando, discutindo, e ela verbalizou isso. Eu quero que você veja você debaixo de um carro. Foi bem assim. E eu fiquei horrorizado com aquilo. Com meia hora, ele saiu para trabalhar, subiu em um carro, desses carros que a pessoa fica em cima, e aí tombou e ele caiu, bateu a cabeça, e depois ele veio para casa, né, em coma, e até hoje ela cuida dele. Ele ficou com problemas mentais gravíssimos, tem crise de epilepsia, mas a mãe que rogou a praga, até hoje ela cuida desse filho. É muito sério isso, e é muito interessante como a mãe para o filho. Nesses dias na live perguntaram aí, cuidado, né, porque a mãe, quando pede para um filho, tanto para o bem como para o mal, isso ocorre. Às vezes a mãe desqualifica o filho, né? Seu preguiçoso, né? E ali ela já está alimentando uma forma de pensamento, um desejo, uma energia naquele endereço vibratório que é aquele filho. Aquele filho vai, com certeza, captar aquele campo. É como se isso daí fosse uma praga, né? Uma praga. Às vezes ela faz uma briga. Não estou falando de uma briga não, porque as pessoas brigam, discutem, mas quando é do coração, daquela mágoa que ela traz do passado, às vezes um relacionamento, ela joga para o filho. Muitas vezes vocês já devem ter ouvido falar, né, que quando a mãe não quer, o filho casa, e se ela não gostar da nora vai separar, e é muito interessante. Geralmente ele começa a brigar, a ter problema, porque é o endereço vibratório, é a mãe, é a força da mãe, como também a avó é mãe duas vezes, né? O que a avó deseja é muito sério. E também a madrinha que é a mãe de representação, quando a mãe tem problemas, dizem que é a madrinha que toma conta. Então, essa força aí, criada, gerada, ela é muito poderosa. E é bem interessante que nós possamos aí aprender de que forma desconstruir. A pessoa que recebe a praga, por exemplo, ela pode se proteger. Eu tenho uma oração aqui muito interessante, vou fazer ao final, e vou deixar o textozinho aqui dela, que foi até vovó Maria de Angola, uma preta velha que chegou e passou para mim. Eu estava um pouco com uma moleza, a pessoa chama quebrante, né? Quebrante, seja o que for, ou inveja, ou olho gordo. Aqui nesse livro tem também orações de inveja, mas eu vou passar especificamente essa, que foi uma preta velha que passou para mim, vovó Maria de Angola, que é muito simples e você pode usar todos os dias antes de sair de casa, e quando tiver também alguma coisa que você está sentindo, rondando, né? Deixa eu ver aqui as perguntas que fizeram. Qual a melhor forma de defesa? Então, como eu falei, a vigilância no pensamento. Se você está sentindo já que tem alguma vibração de alguma inveja, de alguma coisa, primeiro, não fale para as pessoas tudo aquilo que você quer fazer, porque você já sabe que tem pessoas que vibram positivamente e outras não. Às vezes você conta para o melhor amigo, mas o melhor amigo tem o melhor amigo, que tem o melhor amigo, que tem o melhor amigo, e todo mundo fica sabendo, né? Outra coisa é orações. Deixa eu ver aqui outra pergunta. Se existe enfeitiçamento verbal. É claro que existe, é isso que eu estou falando aqui, que é a força de pensamentos e palavras. Às vezes a pessoa não verbaliza. A praga é quando você roga a praga, né? Seu maldito, sua maldita, né? Não vai dar certo na vida, não vai casar.
e aí já gera um sistema de crença, já mistura, né, com tudo, e aquela praga ali, digamos que é uma praga, né, porque se for do coração, minha filha, se segure, você precisa se proteger. Às vezes uma crítica também, calúnias, traição, inimizades, às vezes as pessoas são amigas, depois ficam inimigas e fica ali só no pensamento, tomara que fulano não dê certo, tomara, então você tem que se blindar mesmo. Se blinda aí, faz aí o manto de invisibilidade do Arcanjo Miguel, que tem aqui no nosso canal, faz esse manto, faz a oração que eu vou passar, faz tudo o que tem que fazer, certo? E principalmente uma conversa, uma calúnia, né? Tem uma história de uma pessoa que perguntou como é que faria para limpar uma coisa que foi falada de outra pessoa de forma injusta. E aí o mestre pega e joga um saco de penas e pede para ele catar todas. Imagine, só que as penas saem, né? Ele catou, mas chegou para o mestre e disse: mestre, eu não consegui catar todas as penas. Aí ele falou: bem assim é uma calúnia, bem assim é uma fofoca, né? A pessoa nunca vai limpar completamente, porque sempre alguém vai espalhar. E é bem interessante isso. Deixa eu falar outra pergunta que fizeram sobre se causam desgraças, né? Se essas maldições, pragas causam desgraças, causam. Principalmente às vezes doenças físicas. Doenças físicas podem ser provocadas por conta dessa praga, porque a pessoa pega outro de corpo aberto, como a gente fala. Por isso que é importante ficar sempre na atenção da sua reação física, espiritual. Às vezes você fala coisas que não é sua, né? E, como diz assim, praga de mãe é irreparável, gente. Por isso tem que ter cuidado, sempre proteção. Aí, com essas palavras aí, o poder da palavra é muito forte. É tanto que existem os mantras, né? Os mantras que a gente faz repetindo. Imagine você repetir coisas negativas, isso daí em direção a uma pessoa, isso daí é terrível. Existe uma coisa também chamada enfeitiçamento mental, ou só na mente você vai ali pensando na pessoa, pensando, até que chega para essa pessoa a energia. Isso daí você pode fazer um benzimento, fazer um banho de ervas para se proteger, para neutralizar essa questão aí, certo? Desse sistema de enfeitiçamento mental ou verbal que a gente fala que é a praga. São ondas mentais, na verdade, né? Imagine você pensando, o que é uma forma de pensamento? Você pensa tanto naquela coisa que essa coisa acompanha você. Às vezes a forma de pensamento acompanha até para uma outra vida, vida futura. E o nosso perispírito, ele vai e absorve. Então esses sentimentos de ódio, de cólera, de inveja, de ciúme, produzem essas energias agressivas e que perpassam o nosso cérebro, vai para o perispírito e baixa o nosso padrão vibratório, fazendo o quê? Alterando ondas mentais. Essas ondas mentais é aquilo que a gente fala na física quântica, né? Quando a gente pensa positivo, da mesma forma quando a gente pensa negativo, é terrível, né? Então o mal propaga-se mais fácil do que o bem. Imagine quando é uma fofoquinha, dá uma coceirinha na língua, né? Então é isso, vocês têm que ter cuidado aí com essas questões, com essas formas de pensamento que podem durar meses e às vezes a pessoa entra até no estado de depressão, né? Por conta disso mesmo. E aí eu vou falar agora, nos próximos vídeos eu volto com mais assuntos sobre o que seria, como se defender, algumas coisas que vocês precisam aprender de forma mais precisa, né? Oração para pensamentos negativos, tem esse também, oração para pensamentos negativos. Veja só, quando você está pensando negativamente, essa oração aqui de Vovó Maria de Angola, veja como é simples, vou deixar aqui abaixo. É na força do Pai, do Filho e do Espírito Santo que eu fecho e cruzo este corpo, esta mente, este coração, contra maus pensamentos, inveja, mal olhado e perdição, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vou deixar aí no próximo vídeo, eu vou falar mais sobre esse assunto, que é muito importante, como se blindar energeticamente, se defender das energias, tá bom? Então, divulgue nosso canal, inscreva-se e aguardo vocês nos próximos vídeos.